Graça e paz, irmãos, paz do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Eu fico fazendo uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Três Corações? Pode nascer algo bom aqui? Algo que impacte a região, o estado, o país? Pode sair? Quando você ouve essa música, você fala assim: ah, isso aí deve ser qual banda poderosa que fez essa música, que bolou essa música. Não é assim que a gente pensa? Você nunca vai pensar que essa música nasceu de uma igrejinha pequenininha, onde o Senhor colocou graça, onde o Senhor colocou os seus olhos. Ninguém vai imaginar que músicos não profissionais, o único que toca profissionalmente, que sabe tocar profissionalmente aqui é o Felipe, de fato. Quem poderia dizer que desse grupo, esse bando Tabajara, sai uma música poderosa, cheia do poder de Deus, que vai tocar? Gente, eu às vezes falo, e tem gente que fica boiando, mas vai haver um momento que pessoas do Brasil inteiro vão querer sentar para junto conosco ouvirem as músicas que saem deste local. Enquanto a gente colocar o nosso coração no Senhor e nossos olhos no Senhor, muita coisa vai acontecer. Há 4 meses atrás, quando nós dissemos que a igreja das criancinhas, o Castelo Nova Vida ia acontecer, seria uma realidade, muita gente riu por dentro, não acreditou. Eu tenho certeza disso. Muita gente inclusive desejou que nada desse certo. Não me importa, porque eu não estou com os olhos nas pessoas. Eu não estou com os olhos, nós não estamos olhando para o que as pessoas pensam ou querem. Nós estamos com os nossos olhos fitados em Cristo. E quando você mantém seus olhos em Cristo, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Essa geração, eu vou só um minutinho de vocês de pé. Essa geração atual, que é chamada geração alfa, nas crianças de 5 a 14 anos, chamada geração alfa, elas correspondem a mais ou menos 2,3 bilhões e meio de crianças. É quase 1/3 da população mundial. Essas crianças, elas já nasceram num novo momento da história, num novo momento da humanidade. Elas já estão mergulhadas num cenário totalmente diferente do nosso. Já entraram mergulhados num cenário digital. Elas já sabem mexer no celular. Uma criança de 2 anos, 3 anos mexe melhor do que a gente. Essas crianças não podem se perder. 1/3 da população mundial significa que a cada 3 pessoas, uma dessas pessoas está nesse cenário. E se nós não cuidarmos dessas crianças, se nós não ensinarmos o evangelho para elas, se nós não apresentarmos Jesus para essas crianças, essa geração vai se perder. Essa geração vai morrer. Essa geração vai mergulhar no suicídio, em drogas, em prostituição, se nós não apresentarmos o amor de Jesus. E como você apresenta o amor de Jesus? Primeiro na sua casa. Primeira coisa, identidade. E depois aqui, mergulhando no ensino, mergulhando no entendimento, nessa coisa linda que eles estão fazendo. Você já mostrou, né, Preta? Já passou. Essa coisa linda que está acontecendo ali. É assim que nós vamos discipular nossas crianças, ensiná-las dentro do caminho, no caminho. Você não mostra o caminho, você mostra no caminho, você ensina no, você anda junto. E nós vamos construir uma geração de crianças fortes, crianças robustas, meninas que conhecem, meninas que não vão sentar no colo de qualquer um, meninas que vão escolher seu príncipe, que vão se valorizar, homens que serão homens de verdade, cavalheiros, inteligentes, de postura, não serão emasculados, serão homens de verdade. Nós vamos, não importa o que vão criticar, o que vão dizer, nós vamos cuidar da geração que está sob os nossos cuidados. Amém? Eu tenho muito orgulho, eu tenho uma alegria de ver essa equipe, essa família trabalhando. Eles têm carta branca para trabalharem, desde que não neguem o nome do Senhor Jesus, desde que não tirem os olhos do Senhor Jesus. Eles têm carta branca para trabalharem, para cuidarem, para fazerem tudo. Eu quero que as crianças amem estar na igreja. Amém? Glória a Deus. Estava quinta-feira com os homens orando a nossa oração, e todos têm testemunhos. O Igor estava contando testemunho, o outro contando testemunho. Eu também tenho um testemunho poderoso para contar. E a gente falou assim: vamos escolher a mensagem de domingo? Vou deixar vocês escolherem o tema. Aí eles falaram: vamos falar sobre um amor que constrange. E nós começamos a encontrar um monte de passagens bíblicas sobre o amor que constrange. Pensamos em várias. E por fim eles decidiram que nós contaríamos a história de Estevão. Então primeiro eu quero fazer uma inversão com vocês. Nós vamos orar.
Depois vocês vão se sentar, porque eu vou fazer uma longa leitura da palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos nesta noite. Queremos louvar o teu nome e dizer que Jesus, tu és acima de todas as coisas neste lugar. Tu és o motivo de estarmos aqui. O Senhor é o nosso Deus, o nosso resgatador, o nosso Salvador. É o Senhor de nossas vidas, e nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor ao teu nome, Senhor. Toma lugar neste ambiente, Pai, é tudo declarado e tudo dedicado ao Senhor. Teu Espírito tem liberdade agora de falar com nossos corações. Meu Deus, liberta as mentes cativas, mentes presas, mentes que não conseguem se concentrar hoje, estão presas em outros locais. Nós declaramos liberdade agora em nome de Jesus. Tira as correntes que estão prendendo, meu Deus, os corações e as mentes dos teus filhos. Nós declaramos a tua palavra como sendo a palavra do Senhor para nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Eu vou ler a história. Eu quero que você, como um professor de historinha contando para vocês, eu vou abrir a Bíblia, ou nós vamos ler Atos, capítulos 6 e 7. Vamos ler 2 capítulos e você vai me acompanhar durante a leitura. Amém? Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, os seus descendentes, pois possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos.
Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus, e depois de tudo sairão dali e me adorarão neste lugar. Então deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o nascimento. Mais tarde Isaque gerou a Jacó e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó envia os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar a Jacó, seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Anor em Siquém por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos, desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Foi ele que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no no seu coração, voltaram para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, porque este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu.
Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Deus, porém, afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel, foi a mim? Em vez disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. E foi Salomão, porém, quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangendo os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Vamos ficar por aí. Que palavra, que palavra. Existem mensagens que informam, tem mensagens que emocionam, mas tem mensagens que nos quebram por dentro. Tem mensagens que vêm nos estraçalhar por dentro. Eu creio que nessa noite Deus não quer falar somente com a sua mente, mas Deus quer falar também com o seu coração. Deus quer falar com regiões profundas da sua vida. Ele quer mexer com essas áreas. Ele quer tocar lugares onde ninguém toca. Deus quer hoje confrontar resistências escondidas que você tem, talvez. Porque quando nós olhamos para Estevão, nós não vemos apenas um homem que morreu. Nós vemos aqui um homem que foi tomado completamente pelo amor de Cristo. Nós vemos um homem que foi mergulhado no amor de Cristo. E é por isso que Paulo fala em Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Paulo consegue trazer isso numa profundidade, porque o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos constrange porque ele cerca a nossa alma. Ele nos constrange porque ele quebra o nosso orgulho. Ele nos constrange porque ele quebra a sua desculpa. Ele quebra as nossas desculpas. Ele constrange porque depois de sermos tão amados, nós não conseguimos mais ficar do mesmo jeito que éramos. Quando nós reconhecemos esse profundo amor, nós não conseguimos mais continuar como éramos. Não conseguimos agir mais da mesma forma. E eu começo com uma pergunta para você. Você já foi constrangido pelo amor de Cristo? Você já foi tocado e abraçado profundamente por este amor? Este amor poderoso, este amor não
uma emoção. Eu não estou falando, você já se emocionou com o amor de Cristo? Não é essa a pergunta para você nessa noite. Não foi, você já foi tocado pelo amor de Cristo? Eu não estou falando isso. Você já se pegou admirando o amor de Cristo? Não, não é essa. Eu quero te perguntar, você já foi constrangido pelo amor de Cristo? A ponto de dizer, Senhor, depois de tanto amor que o Senhor me deu, eu não consigo mais ficar do mesmo jeito, eu não consigo mais ser eu mesmo, eu não consigo mais continuar agindo da forma que eu estava agindo. Senhor, este amor me constrangeu tanto, que eu quero mudar para sempre. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Estevão aparece em Atos como um homem de boa reputação. A Bíblia fala que quando a igreja começou a crescer, começou a ter problemas, não é? Você precisa melhorar a estrutura quando você cresce. Isso é uma questão natural. Mas a Bíblia cita Estevão como um homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. E nós vemos um Estevão que, certamente antes de morrer, ele viveu bem. Por que eu vou dizer para você que ele viveu bem? Porque ele era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, ele tinha boa reputação, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. Mas antes de enfrentar as pedras, eu quero te dizer que Estevão enfrentou a si mesmo. Uma pessoa, para chegar na situação de Estevão, é uma pessoa que precisa vencer a si mesmo. Tem que ser uma pessoa que está completamente entregue ao Senhor, completamente entregue ao Espírito. Antes de aparecer diante dos homens, ele já tinha sido moldado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito. E aquilo que te enche, te conduz. Guarda essa palavra. Você está cheio de quê? A primeira pergunta, você está cheio de quê? Porque o que te enche é que te conduz. Se você está cheio de mágoa, é porque você está sendo conduzido por mágoa. Se você está cheio de raiva, você é conduzido por ela. Se você é cheio de vitimismo, você é conduzido por isso. Se você é cheio de razões, você é conduzido pelas suas razões. Mas ninguém morre bem por Cristo se antes não vive bem com Cristo. Então eu quero dizer que nós precisamos sair dessa vida conflituosa. Eu quero te falar, entre em conflito com Satanás, entre em conflito com as outras coisas, mas não tenha conflito com Cristo. Se entregue de fato para Ele, receba o senhorio de Cristo. Sabe por quê? O martírio não fez Estevão santo. A ideia da igreja secular é transformar a pessoa em santo quem foi martirizado. Não foi o martírio que fez Estevão se tornar santo. O martírio apenas revelou a santidade que já existia, já vivia, já estava dentro de Estevão. O martírio revelou o que estava dentro dele. Olha, situações difíceis da sua vida são para revelar o que está dentro de você. Quando você é provado, quando você é machucado, quando você é ferido, quando você é espezinhado, quando você recebe uma maledicência, isso é para revelar o que está dentro de você. E a sua postura, a sua conduta, a sua forma de andar, de falar, de viver, mas vai mostrar exatamente você está cheio de quê? O que é que você carrega dentro de você? E a primeira grande lição da nossa noite: o martírio público de Estevão foi apenas a revelação externa. Foi apenas a revelação externa de uma entrega interna que já havia em Estevão. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já estava mergulhado no espírito há muito tempo. Antes de ser apedrejado, ele já viu os céus abertos. E tem mais uma lição: ele viu o Senhor Jesus sentado. Sentado, irmãos? De pé. Por quê? Porque Ele está preparando para voltar. E se você brincar, Ele vai voltar e você não vai ver. Ninguém fica de pé do lado do trono. Se você fica de pé, você está se levantando para ir fazer algo. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus está prestes a voltar. Está a caminho. E tem muita gente dormindo. Tem muita gente vacilando, brincando. E será como nos dias de Noé? Ninguém está esperando, mas de uma hora para outra vai acontecer. Não brinque com a presença de Deus. Houve alguns movimentos. Eu quero falar do primeiro movimento, de um amor que constrange. Um amor que constrange produz uma vida cheia de Deus. Uma pessoa que foi constrangida pelo amor de Deus, agora ela produz uma vida cheia de Deus. Tem muita gente que quer ser usada, mas não quer ser tratada.
quer preparar um moeirão para a sua cerca da sua fazenda, glória a Deus, você precisa tratar esse moeirão, tratar a madeira para colocá-la, para que ela não seja corroída, para que ela não apodreça. Tem muita gente que quer o púlpito, mas não quer o secreto com Deus. Ele não tira um minuto para orar com Deus o secreto. Ela acorda de madrugada, às vezes Deus está chamando, meu filho. Quantas vezes, hein? Você está deitado, 3 horas da manhã, o Espírito Santo fala com você assim, aproveita, ajoelha e ora. E a pessoa assim, isso é delírio da minha mente. Vou só mudar de lado. Vira para o outro lado e continua roncando. Quantas vezes o Espírito Santo te chamou para orar? Quantas vezes Deus te chamou? Vem para o secreto comigo. Vem para o jardim no secreto falar comigo. Mas a pessoa não, eu quero o altar, mas eu não quero o secreto com Deus. Olha, se você não receber no secreto, você não tem o que revelar de Deus para os outros. Aquilo que se você não recebe no secreto, você não tem o que revelar no que está aberto ao público. Você não tem. Tem gente que quer o poder, mas não quer a cruz. Não existe poder sem carregar a cruz primeiro. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Sim ou não? E venha. Mas Estevão mostra para nós que o amor de Cristo não é para produzir performance. O amor de Cristo quer produzir transformação. O amor de Cristo veio para nos mudar, para nos transformar. Quem foi profundamente amado por Jesus não consegue mais viver de forma superficial com Ele. Quem foi tocado profundamente, abraçado profundamente, agora quer mergulhar nele, porque não consegue mais viver longe desta presença, longe deste amor. Pedro, ele foi confrontado por amor. Jesus o confrontou com amor, sim ou não? Pedro, você me ama? E pergunta 3 vezes, porque Pedro o havia negado. Isaías, ele sofreu. A Bíblia diz que o anjo colocou brasa nos seus lábios, sim ou não? Antes de ser enviado, ele foi tocado. É necessário um confronto com Deus, é necessário um encontro com Deus para que você seja transformado. E é por isso que Paulo fala: o amor de Cristo nos constrange. Porque aquele Paulo poderoso que ordenava a polícia do Sinédrio, todo poderoso, um dia teve que sofrer uma queda e ser constrangido por uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro ficar recalcitrando entre os aguilhões. Quanto mais você mexe, mais você se espeta, meu filho. Vem para mim. Dizendo: deixa eu te envolver, deixa eu trazer. Então eu pergunto: que tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje? Que tipo de Jesus? Um cristianismo de aparência? Uma igreja social? Um cristianismo de agenda? Um cristianismo de costume? Uma vida real? Será que nós estamos vivendo uma vida realmente cheia de Deus? Será que nós estamos vivendo mesmo esse Deus que nós anunciamos? Porque o amor de Cristo, Ele não nos deixa confortáveis no pecado. Você não fica confortável no pecado quando você está abraçado pelo amor de Deus. O amor de Deus nos constrange ao arrependimento. O amor de Deus nos constrange a sermos transformados e mudarmos. O outro movimento do amor de Deus que nos constrange é nos dando firmeza. Firmeza quando a verdade custa caro. O amor de Deus te dá essa certeza. Estevão começou a ser resistido, e as pessoas começaram a discutir com ele, começaram a tentar, mas não conseguiam, tentaram vencê-lo. E como não puderam derrotá-lo pela verdade, levantaram mentiras contra ele. Pagaram testemunhas, mandaram pessoas testemunhar contra ele e falaram inverdades. Veja isso, quando a verdade não pôde ser vencida, o que eles fizeram? Tentaram destruí-la com difamação. Você pode sofrer difamação. Às vezes alguém vai se levantar falando contra você, mas é porque não conseguiram te derrubar com argumentos, com palavras. Eles não tinham mais argumentos. Então a última coisa, a próxima etapa é difamação. Tem momentos que viver corretamente vai ser exatamente o motivo do ataque, porque você está na verdade, porque você está fazendo a coisa certa, porque você pratica justiça. Esse vai ser o momento em que você será atacado. José foi injustiçado, Daniel foi perseguido, sim ou não? Foram perseguidos. Jesus foi condenado sem culpa. E agora Estevão está andando nas pegadas do nosso Senhor Jesus, no mesmo caminho. Sabe por quê? Nem toda oposição é sinal que você saiu da vontade de Deus. Tem gente que está no meio de uma luta e fala assim: ai, onde é que eu pequei? Onde é que eu errei? O que está acontecendo? Às vezes a oposição é prova de que você permaneceu dentro da vontade de Deus.
As retaliações às vezes vão acontecer quando você está exatamente na presença e na vontade de Deus. Eu sempre falo, é muito interessante você dar de cara com Satanás de vez em quando, sim ou não? Porque se você não dá de cara com ele, pode ser que você esteja de mãos dadas com ele, andando lado a lado. E essa não é uma boa escolha. É melhor que ele esteja no sentido contrário, significa que você está na direção e no sentido corretos. E eu preciso falar algo com muito amor, mas é algo verdadeiro. Se nosso evangelho não incomoda, se nosso evangelho não está nos incomodando com o pecado, ele está confortável demais com o mundo. O evangelho precisa nos incomodar, nos confrontar. É assim, a palavra de Deus nos confronta continuamente a mudança, a transformação. Quantas vezes nós nos calamos para sermos aceitos, politicamente corretos? Quantas vezes nós trocamos a convicção por um aplauso? Quantas vezes nós diminuímos a verdade somente para preservar uma imagem? Quantas vezes a gente faz isso? Mas o amor de Cristo, ele constrange o crente a permanecer fiel. Ele constrange o crente a ser verdadeiro, a manter a palavra. O amor de Cristo faz com que nós estejamos firmes, porque Ele é uma rocha firme. Quem já viu a glória de Cristo não negocia a verdade para ser aceito. Quem tem Cristo não negocia, não troca isso para ser aceito. É mais importante ser aceito por Deus do que ser aceito pelos homens. O amor que constrange fala a verdade que confronta. Se você tem alguém que fala com você a verdade, que te confronta, não perca essa pessoa. Não deixe essa pessoa sair de perto de você. Existe uma diferença entre o amigo, a pessoa que te ama e que é verdadeiro e te confronta, e o escarnecedor. O escarnecedor sai fora, fica longe e nem dê mais acesso para ele. Ame, mas não dê acesso mais. Mas a pessoa que te ama de verdade, você não perca essa pessoa, não perca ela, não deixa ela sair de perto de você. Em Atos 7, Estevão faz um discurso poderoso, ele conta toda a história, está ali o Antigo Testamento todinho ali. Você prestar atenção, está ali cronologicamente perfeito. Ele percorre a história bíblica, ele fala de Abraão, de José, Moisés, do tabernáculo, fala dos profetas. Então ele chega no ponto mais poderoso do capítulo e talvez do livro de Atos inteiro. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito. Que palavra, que confronto, que coragem. O cara teve coragem de falar um tem que ninguém teve coragem de falar, parece até que ele era mineiro. Ele não usa aquele momento para escapar, ele usa aquele momento para testemunhar. Ele simplesmente testemunhou. Vocês ficam resistindo ao Espírito desde sempre. Quem é constrangido pelo amor de Cristo, ele prefere ferir o orgulho do que trair a vontade de Deus. Ele fere o seu próprio orgulho até dos outros, mas ele não trai a vontade de Deus. Natã confrontou Davi, você vai encontrar. João Batista confrontou Herodes. Ele podia ter, rei, talvez depois a gente conversa, né, rei? Não, ele falou, você está errado. Você está fazendo, não está certo. Jesus amou o jovem rico, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus olhou e o amou profundamente, mas tocou no ídolo dele, que era a sua riqueza. Aquilo era o ídolo daquele rapaz. Jesus não estava nem aí para as coisas dele, mas Jesus tocou no ídolo daquele rapaz, porque amor sem verdade é apenas um sentimentalismo barato. Amor tem que ser acompanhado de verdade, tem que existir verdade. Verdade sem amor é dureza carnal. Tem gente que que eu falo do escarnecedor, né? Verdade sem amor não vai produzir nada. Você fala a verdade sem amor, não. Expulsa o demônio sem amor para você ver. Chega uma pessoa endemoniada, vai expulsar o demônio e não ama aquela pessoa para você ver. O demônio não sai. Você fala, mestre, nós ficamos a noite inteira aqui tentando conseguir expulsar. Vai expulsar, não ama para você ver, não. O demônio não sai. E ainda vai se oferecer para visitar a sua casa ainda. Mas quando você ama aquela alma e reconhece aquela pessoa como alguém por quem Cristo viveu e por quem Cristo morreu, e você entende o amor de Cristo e se compromete de cuidar daquela pessoa, de trazer a verdade, a palavra para aquela pessoa, pode expulsar que o demônio vai sair. Porque onde existe amor, existe poder, existe autoridade. Verdade sem amor é apenas dureza, mas em Cristo tem graça e tem verdade. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que gostam de ouvir sobre promessa. Às vezes a gente vai no culto querendo ouvir uma palavra de promessa,
Mas às vezes a gente foge de mensagem de arrependimento. Ninguém quer ouvir uma palavra de arrependimento. Ninguém quer ouvir uma palavra dura sobre arrependimento. A gente gosta de ouvir sobre bênção, mas a gente evita mensagens sobre santidade. Eu não quero ouvir sobre escuto chato às vezes. Gosto de ouvir sobre vitória. Todo mundo quer ouvir uma palavra de vitória, mas não quer ouvir nada sobre renúncia, sobre abandonar as velhas práticas, o velho homem, abandonar aqueles vícios terríveis que estão te matando, aqueles pensamentos que vão te levar para o inferno. Não quero ouvir sobre isso. Mas o amor de Cristo nos constrange justamente porque Ele nos chama para mergulharmos mais fundo. E quando você mergulha mais fundo, como diz o profeta, águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos ombros, mas quando você mergulha mais fundo, você não tem mais controle. É Ele que te move, é Ele que te carrega, é Ele que te leva. Se você quer ir mais fundo, você tem que ser entregue. E Deus não vai te levar para lugares ruins. Ele diz assim: eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. Meus pensamentos são bons, são mais elevados, mais altos. Mas a gente resiste ao Espírito. Estevão dá um tapa na nossa cara. Resiste ao Espírito. O amor que constrange faz o céu valer mais do que a terra. O amor que constrange faz você entender que isso aqui não é nada perto da eternidade. Nós estamos presos em uma vida terrena, quando nós temos toda uma eternidade. E você não está preocupado em garantir a sua eternidade. Enquanto os homens rangiam os dentes contra Estevão, está ali dizendo, eles ficaram nervosos, rangendo. Ele coloca os olhos no céu. Enquanto os homens estão rangindo os dentes de raiva, ele vê a glória de Deus e vê Jesus Cristo à destra do Pai. Você consegue entender isso? Pessoas estão rangendo os dentes contra você. Pessoas estão fazendo de tudo para te destruir. Onde os seus olhos estão? Eu não estou falando para você sair, largar tudo. Eu estou falando para você manter os seus olhos fitos em Cristo. Não importa, deixa eles rangerem, deixa os cães latirem, deixa acontecer o que for, não tira os seus olhos de Cristo. O profeta fala para Eliseu: se você conseguir ficar com os olhos em mim quando eu for levado pelo Senhor, você ganhará essa bênção. Não foi isso? A Bíblia diz que veio um grande redemoinho para levar Elias. Todo mundo fala que Elias foi levado num carro de fogo. Não, ele foi, quem leu a Bíblia de verdade sabe que ele foi levado no vento, no redemoinho. Mas passou um carro de fogo, irmãos, é coisa nova demais. É novidade, é tipo passar hoje uma espaçonave na nossa frente. Você tem que olhar para Jesus, mas está de olho na espaçonave, né? A Bíblia diz que enquanto o redemoinho levava Elias, passa um carro de fogo. Eliseu ficou olhando o carro de fogo? Não, ele não tirou os olhos de Elias. Ele não tirou os olhos daquilo que era a promessa para ele. Se você continuar me olhando, se você me observar enquanto eu estiver sendo levado, você receberá a bênção. Se você continuar com seus olhos em Cristo, ele falou assim: eu vou ser levado na cruz, e quando eu for levado na cruz, eu vou atrair todos para mim. Se você mantém os seus olhos em Cristo, aconteça o que acontecer, não podem destruir você. Não podem, porque a sua alma é a coisa mais importante que você tem. É a coisa mais viva e poderosa que você tem. O diabo está lutando tudo. Ele não está nem para sua casa, para seu carro, para seus bens. O diabo só quer levar sua alma para o inferno junto com ele. Ele está preocupado se você tem ouro, se você tem diamante, rubi. Ele está preocupado em destruir a sua alma. Ele quer tirar a sua alma, que é o bem mais precioso. E você está entregando, custodiando para quem? A Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito é o penhor da herança. É a garantia da herança. Quando ele vem, se você tem o Espírito, é a garantia, a marca da herança, de que você é do Senhor, que você pertence a Ele. Enquanto as pessoas estavam ali com muito ódio contra Estevão, que cena, uns cheios de ódio, outro cheio do Espírito. Uns presos à terra, o outro com o olho na eternidade. Onde você está? De que lado que você está na sua vida? Onde você escolheu estar? O que você escolheu fazer? Manter seu olho com ódio? Manter seu olho com raiva? Manter este momento de ira, rangendo os dentes? Enquanto o outro está, como eles disseram, parecia um anjo, com os olhos na eternidade, prestes a morrer, com os olhos no trono da graça. Quem é capturado pela glória de Cristo perde o medo de perder aquilo que é passageiro. O que você tem na sua vida que não é passageiro? Me fala uma coisa: até a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Você tem medo de perder o quê? Saiba que é tudo passageiro. Mas quem tem os olhos em Cristo, quem foi capturado pela presença de Cristo, ele não tem medo de perder nada. Estevão venceu
Não foi porque ele não sofreu. Pedradas doem. Ser apedrejado deve doer muito. Estevão venceu, porque mesmo sofrendo, ele não tirou os olhos de Cristo. Aí está a diferença. Mesmo sendo apedrejado, sendo machucado, talvez muita gente esteja caindo espiritualmente porque está olhando demais para os homens. Tem muita gente caindo espiritualmente que está olhando demais para outras coisas que não seja Cristo. Está olhando para cargos, está olhando para decepções que teve na vida. Eu sei que dói. Está olhando para feridas. Dói muito, muito, e às vezes cheiram mal. Está olhando para resultados, mas estão olhando menos para Jesus. Deveriam estar olhando mais para o Senhor. Quem olha demais para a terra, perde a força. Quem olha muito para a terra, fica preso na terra. Quem olha para a glória, permanece de pé. Quem olha para Cristo, permanece de pé. O amor que constrange nos ensina a perdoar, mesmo no meio da dor. Irmãos, perdoar é difícil, sim ou não? Tem alguém que acha fácil perdoar aqui, se não for pelo Espírito Santo? É difícil. Mas aqui nós chegamos no ponto mais constrangedor da mensagem. Estevão está sendo apedrejado. Não é uma ameaça? Não é uma ameaça, ele estava sendo de verdade apedrejado. Não foi assim, nós vamos dar pedrada em você, Estevão. Não, ele estava sendo apedrejado. Ele estava sendo executado. Aqui está nos contando um ambiente, um cenário de uma execução. Não é incômodo, irmãos, é uma dor extrema. É pedra para todo lado. E o que sai da boca dele? Não saiu vingança da boca de Estevão. Não saiu raiva da boca dele. Não sai maldição. Não sai amargura. O que saiu da boca de Estevão? Oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E mais, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não culpe eles por isso que eles estão fazendo. Na cruz Jesus falou a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes. E agora Estevão, cheio desse mesmo Cristo, fala: Senhor, não impute esses pecados a eles. Não faça isso com eles. A igreja precisa ouvir algo. O ápice da maturidade cristã, o ápice da nossa maturidade, não é falar em nome de Jesus no culto. Isso aqui qualquer um faz. O ápice é reagir como Cristo na hora que é ferido. Sabe, o ápice da sua maturidade é você ter as mesmas atitudes que Cristo teve quando foi ferido. Então tem um livro que diz assim: o que faria Jesus em seu lugar? Sabe, você precisa começar a fazer essa pergunta: o que Jesus faria nesta situação que eu estou vivendo agora? É aí que se revela quem nos governa. É aí que aparece quem realmente comanda a sua vida. Porque muitos de nós nunca fomos apedrejados. Muitos de nós. E ainda assim nós endurecemos o nosso coração por muito menos. Qualquer coisinha endurece nosso coração. Uma palavra atravessada, uma decepção, uma frustração, uma ofensa, uma expectativa que não foi alcançada, que foi quebrada. Isso já é suficiente para nos ferir. E a gente já se fecha, a gente já trava o coração, a gente já perde a ternura, a gente já começa a carregar pedras invisíveis, pedras de mágoa. Tem muita gente com a sacola cheia de pedra de mágoa, pedra de ressentimento, pedra de culpa, pedra de orgulho ferido. Mas Estevão, ele vem nos confrontar com a sua ação, porque ninguém libera perdão no auge da dor, sem antes ter sido profundamente alcançado pelo amor de Deus. Se você não foi alcançado profundamente pelo amor de Deus, você não consegue liberar perdão. E isso é uma prova para cutucar você, para cutucar o seu coração, para bater na minha cara. Porque se eu não consigo perdoar, realmente eu não fui alcançado profundamente pelo amor de Deus. E aqui eu quero trazer uma história muito forte. Eu gosto muito de ler livros, né? Eu leio muito. E tem uma história de Max Lucado, num dos livros que ele escreve, ele conta uma história aqui do Brasil, de uma mãe que tinha uma filha chamada Cristina. No livro ele escolheu os cravos. Ele diz assim: a sua filha, ela não queria viver aquela vida, ela estava querendo conhecer o mundo, queria aproveitar o mundo, queria rodar. E a mãe desesperada, até que um dia a filha foge de casa. A filha chamava Cristina. Cristina foge de casa. Eu até achei interessante o nome Cristina, porque Cristina significa que pertence a Cristo, né? E quando ela foge de casa, sua mãe desesperada, depois de algum tempo, sai para procurar a sua filha.
E ela sabia os perigos, sabia das quedas, sabia dos ambientes escuros que a filha podia encontrar. Então ela tomou uma decisão. Antes de sair procurando a sua filha, ela foi numa cabine de fotos e tirou inúmeras pequenas fotografias de si mesma, a mãe. Tirou fotos de si mesma. E foi para a cidade e começou a colocar foto em tudo enquanto é lugar. Passava num poste, colocava foto. Todo lugar ela colocava uma foto e escrevia, deixou escrito uma frase para sua filha. Não importa, filha, o que você fez. Não importa no que você se tornou. Por favor, volte para casa. Vem para casa. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que não é o amor que chama o errado de certo. Não é isso. Não é o amor que aplaude a fuga. Não é o amor que abranda as coisas. É um amor maior do que a distância. É um amor que procura, é um amor que insiste, é um amor que chama, é um amor que quer te abraçar. A Bíblia, ele conta a história que quando a menina encontrou e viu uma dessas fotos, ela foi tomada de uma profunda vergonha, dor, comoção. E o que ela fez? Voltou para casa. Não sei como que ela voltou, talvez ela voltou chorando, talvez ela tenha voltado envergonhada, talvez ela voltou quebrada por dentro, mas ela voltou para casa. Como aquele filho pródigo, voltou para casa. Porque tem amores que apenas provocam emoção, mas tem amor que constrange. E esse foi o amor que aquela menina conheceu. Minha mãe me ama demais e me aceita. Foi esse o amor que Estevão conheceu e viveu. O mesmo amor que chama o filho distante de volta para casa. Foi o amor que sustentou Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. É o mesmo amor que te mantém firme. O amor que perdoa o pecador. Foi o amor que capacitou Estevão a perdoar as pessoas que o estavam ferindo e apedrejando naquele momento. As pedras podiam estar batendo nele por todos os lugares, mas o amor de Cristo governava a sua alma enquanto ele era apedrejado. Ele recebia o governo de Deus ali. Estevão só conseguiu olhar para os seus perseguidores com compaixão, porque antes disso, ele já tinha sido olhado por Cristo e por sua misericórdia. Ele reconheceu o amor de Deus por ele. E ele entendeu. E agora, essa mensagem deixa de ser apenas sobre Estevão, e ela agora é sobre mim e sobre você, é sobre nós. Talvez tenham pessoas como Cristina, gente que se afastou, gente que saiu de casa, gente que saiu de casa por dentro, está lá, mas por dentro já não está mais em casa. Gente que ainda está presente fisicamente, mas está distante espiritualmente de Deus. Gente marcada por culpa. Gente ferida por pecados escondidos, gente ferida por hábitos que o aprisionam, gente ferida por uma frieza espiritual, gente que está vivendo talvez uma religiosidade sem presença. É tão religioso, mas não tem a presença de Deus, não sente mais a presença de Deus. Talvez essa pessoa pense assim: eu fui longe demais, eu não tem mais jeito, eu me tornei irreconhecível. Tem pessoas que se consideram já nem se conhecem mais, olham para o espelho e nem sabem mais o que é que estão vendo. E pensam assim: não tem mais volta para mim, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, o Pai continua falando: não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa onde você esteja, volta para casa. Ele continua te esperando. E talvez haja também gente que não está longe como Cristina, aquela menina que saiu, mas está endurecida, tão dura como aqueles que apedrejavam Estevão, ou então como Paulo, que segurava as túnicas para os outros apedrejarem. Você não joga pedra, mas faz os outros julgarem. Tem tanta gente fazendo os outros julgarem pedra. Paulo, graças a Deus, foi salvo, mas tem muita gente que jogou pedra que vai queimar no inferno. Cuidado, porque você pode estar instigando pessoas a jogarem pedras e você vai ter que dar conta disso um dia. Toma cuidado, que as suas palavras podem fazer alguém jogar pedra em outrem. E isso pode gerar uma morte. Se você tiver recebido a misericórdia e tiver sido como Paulo, perfeito, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai ser um grande missionário do Senhor. Mas cuidado, porque talvez uma pedra vai acertar em alguém e alguém vai morrer. Jesus fala assim: quem fizer cair um dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar profundo. Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Cuidado.
Tem pessoas que cantam, mas não se rendem para Deus. Tem pessoas que servem, mas só por protocolo, estão gelados, pior do que um defunto. Hoje o amor de Cristo, Ele não está apenas chamando pecadores para a salvação. Ele está chamando crentes para um concerto com Ele. Ele chama crentes para um novo abraço, chamando filhos para uma reconciliação, chamando a igreja para um quebrantamento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Talvez você esteja segurando mais do que pedra nas mãos. Está carregando pedra dentro do seu coração está pesado. Pedras porque não confessou o pecado, pedra porque tem uma mágoa, tem muita culpa, pedra porque tem muita dor de um abandono, de uma frieza espiritual, não importa. O Espírito Santo continua dizendo: volta, chega de resistir, para com isso, chega de endurecer o coração, chega de brincar com a graça. Já chega de brincar com a graça de Deus. Talvez você precise de salvação, tem gente que precisa de reconciliação, tem gente que precisa de conserto, tem gente que precisa de pedir perdão, talvez precise liberar perdão, talvez precise abandonar hoje o que está entristecendo o Espírito Santo. Porque quem contempla o amor de Cristo de verdade não consegue mais ficar do mesmo jeito. Deus te chama hoje para mudar, para não continuar do mesmo jeito. A cruz constrange, o sangue constrange, a graça constrange, o Cristo ressuscitado constrange. Então olha, volta para casa, volta enquanto seu coração ainda sente, volta enquanto a voz do Espírito ainda dá para ser ouvida, porque vai chegar um momento que nem conseguir mais ouvir o Espírito Santo vai conseguir. Talvez você foi longe demais, talvez você chegou a uma distância que nem seus olhos mais conseguem alcançar, talvez você se tornou alguém que você nunca imaginou ser, talvez você tenha culpa e tenha dito coisas que não tenham mais volta. Quantas pessoas disseram coisas que não dão mais para voltar? Quantos já fizeram isso? Mas o Pai ainda está escrevendo no espelho da sua alma: não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, volta para casa. Eu continuo te esperando naquele local, na tenda do encontro. Eu continuo te esperando naquele momento do momento que você estava junto comigo orando, daquele mesmo momento onde você me buscava. Eu continuo naquele mesmo lugar, naquele encontro marcado. Eu fui, você não foi, mas eu continuo te esperando. Aí, enquanto é tempo, esse é um momento de você buscar ao Senhor. Eu te falo, não resista ao Senhor, não resista, para de teimar. Vamos ficar de pé para a gente louvar a Deus. Pessoal do louvor, nós não podemos mais ficar lutando contra Deus, não podemos mais ficar resistindo ao Senhor. O amor de Cristo, Ele não apenas nos consola, Ele nos confronta. Quem foi profundamente amado por Jesus não consegue viver mais de forma superficial. Não tem jeito. E quando nós somos maduros o suficiente, nós conseguimos então amar, perdoar. Este é o momento. E nós queremos quebrar o orgulho. E eu quero te convidar, enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos louvar o Senhor, eu quero convidar você a quebrar o seu orgulho. Hoje é um teste de quebra de orgulho. Saia do seu lugar se for necessário, quebra o seu orgulho. Vem orar conosco aqui, vamos chorar junto, olhar na presença de Deus, a igreja do Senhor. Eu estou te chamando para quebrantar, eu estou te chamando para orar, para receber esse amor de Deus. Eu estou te chamando para dizer: Senhor, quebra o meu orgulho, quebra o meu eu quero andar conforme a tua vontade, eu quero ser chamado por ti. Depois de tanto amor, não faz sentido mais eu continuar do mesmo jeito. Depois de tanta verdade, não adianta mais eu viver na mentira. Depois de todas as pedras que bateram no meu corpo, eu coloco os meus olhos em ti e eu sobrevivo. Eu resisto, eu vivo para o Senhor. Por isso que nós vamos todos cantar com muita força. Eu quero que você cante com verdade, com força, uma declaração de amor para o Senhor.